Boa noite a todos. Vamos dar sequência à nossa leitura bíblica. Boa noite. Vamos dar sequência à nossa leitura bíblica de hoje. Hoje nós iremos ler Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Vou começar. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faça isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E, voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Aqui, nessa parte do centurião, o centurião, ele não era judeu, e reconhece Jesus como alguém muito importante. Jesus admirou-se do tamanho da fé do centurião, né? Ele reconhece que é pecador, reconhece que não é digno de Jesus e diz que não há ninguém maior do que Cristo. Então ele se acha tão pecador que ele diz que não precisa Jesus ir até a casa dele. Somente uma palavra, o servo dele seria curado. E Jesus admirou-se do tamanho da fé do centurião e curou o servo dele. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que os conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Aqui nesse caso, Jesus, ele se compadeceu da viúva de Cafarnaum, que ela tinha um único filho, e o filho dela tinha morrido. Então, Jesus, ele se compadece do nosso sofrimento. Ele teve dó da juíza, da viúva, e ressuscitou o filho dela que estava morto. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro?
Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: Ide e anunciai a João o que viste e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres anunciar-se-lhe o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Aqui João Batista mandou perguntar se Jesus era mesmo o Messias que estava por vir. E Jesus, ele não respondeu com palavras, ele respondeu com ações, né? Ele deu vista a cegos, fez coxos andarem, leprosos são purificados, surdos ouvem. Então, ele respondeu através das suas ações e disse que fosse e contasse tudo o que tinha visto ele fazer. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Que saíste a ver um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver? Um profeta. Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis, aí envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. João Batista, ele veio para preparar o caminho para nós recebermos a Jesus. Na época, para as pessoas receberem a Jesus. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. A que, pois, compararei os homens da presente geração, e a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para com os outros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e bebedor do vinho, amigo do publicano e pecadores. Aqui, trazendo para a nossa vida, nós podemos dizer que nós sempre somos indecisos, nunca estamos satisfeitos com a vida que Deus nos proporciona. Ele cita aqui o exemplo: se João Batista não comia pão nem bebia vinho, o pessoal dizia que ele tinha demônios. Veio Jesus, bebia e comia, chamavam ele de glutão e de bebedor de vinho. Então aqui mostra a nossa insatisfação com a vida. Nunca a gente está satisfeito, sempre está reclamando, né? Que Deus não se agrada disso, mas a sabedoria é justificada a todos os seus filhos. Não se agrada disso, devemos agradecer a Deus pela vida que nós temos. Até na época de Jesus já tinha disso, né? Já tinha das pessoas nunca estarem satisfeitas. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás dos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava os pés e os ungia com unguento. E ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, porque é pecadora.
Então o fariseu estava pensando sozinho, né? Se Jesus fosse profeta, ele não estaria aceitando aquela mulher beijando os pés dele, porque ela era uma pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize-a, mestre. Porque Jesus, ele sabia do pensamento de Simão, né? Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50 denários. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: Supondo que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculos. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu meus pés. Por isso eu te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: Perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Né? Aqui, Simão, ele acha que Jesus não é profeta, né? Porque não sabe o tipo da mulher que estava beijando os pés dele. E Jesus responde por meio de uma parábola. Ele diz que aquele que foi perdoado de uma dívida maior entende o tamanho da sua dívida com Deus. No caso, aquela mulher, ela estava sendo perdoada de uma dívida maior. Ela reconheceu que era pecadora, né? Então, ela foi perdoada porque reconheceu quem era Jesus, reconhece que é pecadora e falha, se entrega a Cristo. Não fazemos ela se entrega a Cristo. Ela fez boas obras. Ela beijou os pés de Jesus. Ela enxugou os seus pés com os cabelos. Então, ela recebeu a salvação. Mas ela não recebeu a salvação porque ela beijou os pés de Jesus, não. Porque nós não somos salvos por obras, e sim pela graça de Deus. Ela recebeu a salvação porque ela aceitou Jesus. Pela graça, ela aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor de sua vida. Então, nós não somos salvos por obra nenhuma, e sim pela graça. Agora, nós, após ser salvos, fazemos obras, né? Praticamos boas obras por ser salvos. Aí, a aplicação que nós tiramos para a nossa vida, eu fiz aqui uma pequena anotação, é a salvação que Jesus falou para a mulher, ela está disponível para todos nós. Se reconhecermos, todos nós temos o direito da salvação, o privilégio da salvação. Para isso, nós precisamos só reconhecer o amor de Deus por nós. Não resista à ação do Espírito Santo. É Ele quem toca o seu coração, lhe faz reconhecer que você carece de Jesus. Para você aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, não precisa você frequentar e ir para uma igreja, não. Aqui nós não estamos falando de religião nem de igreja nenhuma. Você pode aceitar Jesus em sua vida, você pode orar, conversar com Ele e dizer: Jesus, eu te aceito como Senhor da minha vida, certo? E você necessita tornar público, né, essa sua aceitação a Jesus. Para você tornar público, você pode fazer até uma postagem aqui no Instagram, no Facebook. Você pode fazer uma postagem e dizer: aceitei Jesus, Deus, você é tudo para mim. Você converse com Ele, ore e diga que tomou essa decisão de aceitá-lo na sua vida como
o seu primeiro amor, como o amor mais importante, como o que você tem de mais importante na sua vida. Então, até uma postagem mesmo que você fizer, você está divulgando a sua decisão, tá bom? Então, todos nós temos direito a essa salvação. Jesus, ele veio morrer por nós para nos dar salvação. Para isso, nós só precisamos aceitá-lo em nossa vida, tá bom? Pronto, por hoje terminamos aqui o capítulo. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, para o próximo capítulo, tá bom? Um beijo e um abraço em cada um de vocês. Até amanhã.